Treinar no ginásio, treinar em casa, treinar na rua, qual destes é que é o melhor? Qual destes é que vai fazer com que de facto eu tenha os resultados que eu quero? É exatamente isso hoje que vamos falar. Qual destes é que é melhor para ti? Vais entender que acima de tudo o que é necessário é planeamento, é estratégia e intenção. O meu nome é Filipe Simões. E eu sou a Beatriz Jorge. E juntos fundámos o Body Mind Fit, um programa que já ajudou mais de 200 mulheres a perder peso e a nunca mais voltar a ganhar. Espero que gostes deste episódio. Até já! Pois nós ouvimos muitas pessoas, não é, perguntarem onde é que eu devo treinar e acabam por fazer a pergunta errada, não é? Não é esta a pergunta que devem fazer, porque isso acaba por ter pouca influência. Qual é que achas que é a pergunta que deveriam fazer? Acima de tudo é a pessoa entender que não está aqui no local em si, mas sim na consistência e na intensidade com que a pessoa o consegue aplicar. E nós vemos também muitas alunas nossas que treinam em casa, têm excelentes resultados, e não é por treinarem em casa que têm menos resultados do que as que treinam no ginásio ou na rua, portanto, não tem a ver com isso. Mas acima de tudo, aqui a pergunta certa é essa, qual com que consistência e que intensidade é que eu devo fazer. Porque, acima de tudo, é importante dizer que sim, é possível ter excelentes resultados na perda de peso a treinar em casa. Especialmente numa pessoa se for iniciante, ok? Mas depois é óbvio que a pessoa treinando num ginásio versus treinando em casa, versus treinando na rua, acaba por haver uns que têm mais vantagens e desvantagens em relação uns aos outros. Mas acima de tudo é isso, é que o que eu quero transmitir é que, independentemente de aquilo que nós escolhermos, o que é importante é ter consistência e intensidade no treino. Encontrar aquele... E a consistência advém de encontrarmos aquele que nós gostamos mais, aquele que se encaixa na nossa rotina, não é? Portanto, e aquele que eu consigo facilmente adaptar quando as coisas surgem um imprevisto, portanto, acima de tudo. E isso vai gerar com que a consistência aumente, não é? Porque eu até posso escolher aquele que me dá mais intensidade e que eu gosto mais, mas se calhar não é aquele que se encaixa melhor na minha rotina, não é? Portanto, se eu for uma mãe com 2 filhos, um trabalho extremamente estressante e eu me inscrever num ginásio que fica a 30 minutos do meu trabalho e depois a 1 hora de casa, se calhar não vai ser algo que, apesar de eu gostar muito, se calhar não vai ser algo que me vai conseguir dar esta consistência, não é? E portanto, acima de tudo é isso, é encontrar aquilo que encaixa dentro da rotina, e há aqui uma coisa que eu gosto bastante, que é dizer aquilo que gera menos atrito, não é? Portanto, o que gera aqui este menos atrito é que é mais fácil de aderir, é mais fácil de ir. E esse é são dos pontos aqui fundamentais. Exato, porque depois lá está, ou seja, se conseguirem encontrar um equilíbrio, não é? Se conseguirem decidir o treino que conseguem encaixar mais facilmente na rotina, aquilo que também gostam um pouco, não é? Que vai de acordo com os objetivos, mais facilmente conseguem manter isso por mais tempo, não é? Ou seja, não é uma coisa que vão fazer só durante uma semana e depois acabam por não conseguir continuar. Então imagina aqui, vamos agora por treino a treino, tipo de treino. Desculpa, mas só para dizer, porque isso que tu estás a dizer e é fundamental, porque aquilo que nós vemos é que isto acaba por ser e eu costumo dizer isto muito também internamente e às nossas alunas, que é, ninguém vence no fitness só a atingir a meta. No fitness, nós vencemos verdadeiramente em permanecermos no fitness. E, portanto, o que importa aqui é há quantos anos é que tu treinas? E não quantas vezes é que tu treinaste esta semana? Não é? Há quantos anos é que tu treinas? Não é? Portanto, isto já nos dá aqui um longo período de tempo onde, de facto, a pessoa consegue ter muitos mais resultados do que uma pessoa que que num curto espaço de tempo ora faz 3 semanas de todos os dias, mas depois passa 3, 4 meses onde não faz. E depois volta a passar 3 semanas onde faz todos os dias e depois não faz. Não é? Portanto, esta pessoa nunca vai ter resultados tão bons, ou sequer vai ter resultados, comparado a uma pessoa que se calhar consegue ir 2 vezes por semana ao longo de 5, 6 anos. Exato. Não é? Vai ter muitos mais resultados do que a outra pessoa. E acima de tudo era essa a mensagem que eu queria só aqui deixar. Não, sem dúvida, eu acho que é super importante.
Pegando agora, por exemplo, nos diferentes tipos de treino, gostava que víssemos aqui um bocadinho as vantagens e desvantagens de cada um, por exemplo, Uhum. não é? Começando com o treino em casa. Quais é que sentes serem, assim, as maiores vantagens para quem treina em casa, por exemplo? O facto de treinar em casa dá aqui uma grande vantagem que é a parte do tempo, não é? Portanto, Certo. a parte de nós não temos que nos deslocar para um ginásio, acabamos por poupar aqui imenso tempo. Acabamos também por eliminar o tal atrito que eu estava a falar, não é? Portanto, eu pensar muitas vezes, tipo, aí agora ainda tenho que conduzir, se calhar apanhar ali um trânsito ou outro e ir para o ginásio, vai-me gerar aqui algum atrito e, portanto, treinar em casa tem essa vantagem, ok? Tem a vantagem também de ser mais tranquilo e, portanto, eu não ter que estar à espera por máquinas ou etc. E, portanto, sendo que em casa também, às vezes, a maior parte das pessoas não tem máquinas, mas não tem que estar a esperar para algum exercício ou isso. Portanto, acaba por ter esse ponto também, essa grande vantagem. No E fundo é assim, mais confortável, né? Também sim, estás na sim, tua casa, no teu... é isso. A pessoa acaba por se sentir muito mais confortável. Por exemplo, o ginásio muitas vezes tem essa desvantagem e muitas mulheres que vêm até nós têm esse entrave, esse bloqueio ainda de ir para o ginásio e, portanto, ter aqui a sensação de está muita gente a olhar para mim, eu Aham. vou fazer figuras e eu não quero que as pessoas vejam, não quero que as pessoas me reconheçam e, portanto, é um ponto desconfortável. E, portanto, treinar a partir de casa é Torna exatamente esse essa... ponto que é confortável para essa pessoa. Aliás, e nós temos muitas alunas que começam exatamente a treinar em casa ah, porque se sentem mais confortáveis, porque têm essa ansiedade do ginásio e que vão trabalhando e hoje em dia já Já treinam, conseguem, já sim, treinam no ginásio porque vão depois evoluindo. sem dúvida, sem dúvida. Por outro lado, não é? O facto de ser em casa, se calhar também traz algumas distrações, não Sim, é? sim, essas desvantagens, temos essas distrações e isso é uma coisa que também nós vemos. ahm, e aqui acaba por ser aqui uma situação boa e má ao mesmo tempo. Vá, má se calhar é um bocado agressivo, mas que é, por exemplo, o caso de mulheres que têm filhos, não é? E, Uhum. portanto, e depois quando treinam, tem aqui a situação boa, muito boa, dos filhos estarem a ver elas a treinar, não é? Portanto, e dos filhos começarem a imitar, e aliás, muitos dos vídeos que nos enviam de treino Foi lá os também, miúdos. e os miúdos estão a treinar também a imitar. Estou a giro. Mas depois também tem lá só, tem depois o lado menos bom é só porque há essa distração, não é? Uhum. Portanto, e a mulher às vezes aqui não consegue dedicar-se exatamente, totalmente aqui o foco ao treino. Portanto, acaba por ter aqui uma maior distração. E acima de tudo, esta aqui acaba por ser aqui um dos maiores entraves. Depois também é a limitação de material, não é? Certo. Portanto, não conseguimos ter muito material disponível para treinar em casa. Se a pessoa tiver essa capacidade de comprar uma máquina multifunções, uma máquina de cabos, mais um par de halteres, um banco, acaba por conseguir fazer aqui, por ter aqui muito treino. Mas, portanto, acaba por ser aqui um pouco limitador nesse aspecto. E, portanto, e no ginásio vamos ter muito mais variedade. Sem dúvida. Eu ainda colocaria também uma desvantagem que não tem que ser para toda a gente, mas que pode acontecer, não é? Que, ou seja, em casa tu estás sozinha, a parte da motivação também, não é? Ou seja, estás Uhum. sozinha, tem que vir de ti naquele momento, tens que contrariar todas as vontades que tens em ficar parada, enquanto que se calhar se fores a um ginásio vais estar num ambiente em que há muitas pessoas também ali a treinar, a esforçarem-se, não é? E portanto essa Aqui a parte eu acho intensidade pode que aumentar um bocadinho, não é? é Sim, exatamente, ou seja, se calhar pode concordo. ser mais difícil de ir buscar motivação. Pronto. Concordo. Portanto, eu acho que isso acaba por ser uma das desvantagens. Depois, por exemplo, a nível de ginásio, qual é que sentes ser assim as maiores vantagens, não Ok. é? De treinar em ginásio? Aqui, a principal delas acaba por ser aqui a variedade de estímulos que nós conseguimos ter. Portanto, quando num ginásio temos muitas máquinas disponíveis, temos muitos halteres, conseguimos ter aqui uma variedade de estímulos e, portanto, o treino não se torna, se calhar, tão aborrecido como é, por exemplo, o treino em casa. O treino em casa vai chegar a uma altura onde, por exemplo, se a pessoa só tiver um conjunto de halteres, os exercícios que ela tem para fazer, vai chegar a uma altura onde ela vai ter que os rodar, Certo. não é? Portanto, depois não vai ter aqui uma grande variedade de exercícios. Porquê? Porque também vamos, e isto é muito importante, que é, existem muitos exercícios que não servem para nada. Uhum. Existem muitos exercícios que, pá,
muitos fitness influencers e etc. vê-se e metem a fazer vídeos e etc. Mas aquilo que nós vamos a ver é metade dos exercícios que ele está para ali a fazer são inventados e que não funcionam para nada. Porquê? Porque essa pessoa, e isto é importante nós falámos, essa pessoa vive daqueles vídeos, vive da variedade e, portanto, se a pessoa coloca exatamente sempre os mesmos vídeos, sempre os mesmos exercícios, que são os mesmos exercícios que geram aqui resultados, essa pessoa ia perder as visualizações, porque era sempre o mesmo. Mas são esses mesmos exercícios que geram o máximo de resultados. E, portanto, o que nós fazemos exatamente lá no programa é isso. Nós não vendemos aqui a banha da cobra, nós não dizemos para a pessoa fazer... Não, olha, estes são os exercícios que funcionam e, portanto, é este aqui que nós temos que fazer. Quais deste aqui é que tu gostas mais? Obviamente também inclui sempre aqui exercícios que as pessoas gostam mais e isso está tudo bem. Mas se houver algum exercício, eu vi este e não sei o quê, pá, certo, mas olha, este aqui não funciona por causa disto e disto. Portanto, em casa... o que mais facilmente vamos rodar os exercícios os mesmos do que, por exemplo, no ginásio. No ginásio conseguimos ter mais rotatividade e, portanto, o treino consegue ser um pouco mais diferente. Portanto, tem essa grande vantagem de ser aqui estímulos diferentes. Do ponto de vista também social, também é bom, porque encontramos sempre pessoas e, portanto, conseguimos sempre dar-nos, aumentar aqui esta parte social. E eu diria que sim, que são essas aqui também essas duas grandes vantagens desse ponto. Conseguimos colocar também um pouco mais de intensidade se tivermos mais material para, certo. Mas obviamente, pronto, é tal situação comparado, por exemplo, com em casa, se conseguimos ter material suficiente, conseguimos também aplicar essa intensidade, okay? Também o conseguimos, mas depois, por exemplo, vamos imaginar, se eu quero fazer um agachamento com uma barra, em casa eu teria que ter aqui muitos pesos, provavelmente teria que ter aqui uma máquina para ser tipo um rack para eu me segurar, e portanto seria depois mais fácil se calhar no ginásio de ter esse material do que em casa, não é? Portanto, e aqui conseguir mais intensidade nesse aspecto. Em casa é só uma questão de adaptar e ajustar os exercícios. Obviamente que há muitos exercícios que não dá para fazer, se calhar devido à quantidade de material que é necessário. Claro. É isso, e depois também era o que estavas a dizer da parte social e não só do género. Imagina, a pessoa sai de casa, tem que ir ao ginásio, ela meio que entra no modo de treino, não é? Ou seja, é a mesma coisa quando sai de casa para ir trabalhar, está exato. no modo profissional. E isso ajuda a desligar um bocadinho do modo casa, não é? Então isso se calhar também ajuda a potenciar ali um bocadinho a motivação. Exatamente, e excelente intervenção, porque é exatamente isso, o entrar nesse modo de treino ajuda a pessoa a desligar e a colocar, portanto, o estado mental em que, ok, não, agora é tempo para isto, e isso é muito bom. Já em casa, às vezes é difícil e temos essa barreira em que... Desconectar, não é? De desconectar, não é? Portanto, e desligar. Uma das dicas que nós damos fundamentais às nossas alunas, por exemplo, que treinam em casa, é arranjar exatamente um espacinho onde seja aquele espaço, é só o espaço do treino. E, portanto, e não andar tipo, agora treino aqui, agora treino ali. Certo. Não, ter mesmo um espaço dedicado só para o treino, não é? Para quê? Para que quando nós entramos nessa zona, seja mais fácil o nosso cérebro entender que, ok, aqui é para eu me focar. Isso no ginásio é muito mais fácil, porquê? Porque temos mesmo um espaço físico que é só para isso, não é? Portanto, e entramos muito mais rapidamente nesse estado mental de que é para treinar. Sem dúvida, sem dúvida. Por outro lado, as desvantagens, uma delas acho que é a parte, lá está, de termos que nos deslocar até ao ginásio. O atrito é maior, Exato. não é? Portanto, muitas vezes, e quantas vezes certamente aqui alguém vai estar a ouvir e vai estar a lembrar exatamente disto, que é o ponto em que a pessoa trabalha o dia inteiro e depois pensa, ei, agora ainda tenho que ir para o ginásio, fazer a mala, etc, tenho que me deslocar até ao ginásio, passar a estacionar lá, passar o cartão, só este trabalho todo e, portanto, isso leva a que muitas vezes a pessoa não tenha a consistência no treino devido a isso tudo. Portanto, e o cérebro aqui começa a arranjar essas desculpas. E, acima de tudo, esse acaba por ser aqui um dos grandes entraves. Depois, o outro ponto de vista, o ponto de vista mais de ser um ambiente que, infelizmente, mas isto também é uma coisa que está cada vez mais a mudar, para a mulher acaba por ser um pouco também mais intimidador. Mas felizmente hoje em dia nós vemos aqui uma diferença desde os últimos 5 anos para agora, de cada vez mais mulheres a terem esta iniciativa de treinarem com peso e com intensidade, e portanto vê-se cada vez mais mulheres
na zona da musculação, e isso acaba por equilibrar aqui um bocadinho a balança e faz com que mais mulheres, como veem que outras mulheres estão a fazer, também o façam, ok? Porque antes, quando nós víamos, era basicamente 99% é homens, e portanto torna-se um espaço bastante intimidador para uma mulher entrar. E portanto acaba por equilibrar aqui a balança, e isso é bastante bom, porque vemos cada vez mais isso. Sem dúvida. Portanto, aqui uma das desvantagens acaba por ser, se calhar, o facto de ainda não ser aqui a maioria, pode se tornar aqui um passo intimidador. Do ponto de vista também de ansiedade do ginásio, que é bastante comum e é bastante normal existir, pode levar a que a pessoa não tenha consciência devido a gerar essa ansiedade de ginásio. Felizmente nós também desenvolvemos mecanismos dentro do nosso programa que ajudamos exatamente mulheres a ultrapassarem essa ansiedade, e com bastante sucesso. Agora recordamos, por exemplo, do caso da Alexandra, que tinha toda esta ansiedade, e portanto nós também já conseguimos ultrapassar esse facto, e ela agora já está a treinar 4 vezes no ginásio, de forma totalmente autónoma, e portanto estamos a falar de uma pessoa que tinha extremamente ansiedade de entrar num ginásio, e nós conseguimos aqui desenvolver aqui mecanismos e estratégias para que ela conseguisse. E portanto essas acabam por ser aqui as grandes desvantagens. Há a desvantagem também de, especialmente se treinarmos mais ao final do dia, o ginásio estar mais cheio, e portanto termos aqui É difícil ser um treino eficiente. ser um treino eficiente do ponto de vista em que, ok, se eu venho com um plano bem delineado, e aqui entra o problema de que muitas vezes os planos genéricos que são feitos não são adaptados à pessoa, e portanto esses planos genéricos, o que é que acontece? A pessoa diz, tens de fazer este exercício, este exercício, este exercício, este exercício, e a pessoa chega lá e tipo, aquela máquina está ocupada, aquela está ocupada, E e agora o que é que eu faço? Exato. E depois, como há também ainda não há esta à vontade de entrar no ginásio, a pessoa ainda não tem a vontade de chegar ao pé da outra pessoa e dizer, olha, desculpa, quantas é que te faltam, faz com que a pessoa se retraia E vá para a passadeira, se calhar. e vá só para a fazer passadeira, isso. só fazer cardio, não é? Portanto, e fica com este receio. E portanto, o que acontece nestes planos genéricos é exatamente isso. O que é que nós fazemos exatamente para evitar isso? Mesmo nos nossos programas, cada exercício nós temos lá sempre 2 a 3 substituições. Portanto, se a máquina estiver ocupada, a pessoa pode fazer estes 2 ou 3 exercícios diferentes que vão trabalhar a mesma coisa com halteres, ok? Por exemplo, tipo, que ela tenha sempre substituição. Pode também fazer ajustes a nível do treino, e portanto nós ensinamos também a fazer essas alterações e entender para a pessoa, para que a nossa aluna entenda o porquê de estar a fazer estas alterações, e portanto ela torna-se muito mais autónoma nesse aspecto. E portanto, isso para nós, para as nossas alunas que estão no programa, também deixa de ser uma desvantagem, porque nós combatemos exatamente essas desvantagens. É isso, porque são desvantagens, não significa que não possam ser ultrapassadas, não é? Exato. É só as mais comuns. Exato. Mas sim, eu diria que sim, é essa e especialmente quem também treina ao final do dia, e entende perfeitamente isso que eu estou a dizer, que é chegar ao ginásio, máquinas todas cheias, muitas pessoas, às vezes 2, 3 pessoas por máquina, e que torna-se difícil de treinar nesse aspecto. Muito. E depois também aquela parte da ansiedade que estavas a falar, acho que às vezes também pode vir muito pelo facto de mais facilmente nos compararmos com as outras pessoas, não é? Ou seja, em casa estamos só lá nós, somos nós connosco, pronto. No ginásio nós estamos a ver outras pessoas, acabamos por nos comparar, quer seja fisicamente, quer seja na forma como estamos a fazer o exercício, não é? Então acho que existe ou seja, mais facilmente caímos nessas tendência de comparação, não é? Sim, acredito que E também não é uma possa ser. comparação positiva. Nunca é. Nunca é, não é? Na Exato. maioria das vezes, pronto. Não, é verdade. É sempre negativo, é sempre tipo, porque é que eu não estou assim? Ou, Exatamente. porque é que a pessoa está a fazer que eu não estou a fazer? Porque é que está assim? Portanto, é sempre uma coisa negativa. Há 10 anos, não é? Exato. E estamos a comparar ali a semana 10, Exato. a minha semana 10 com o ano 10 Exato. da outra pessoa, não é? Exato, Portanto, e não pode acontecer. Boa. E em relação a treinos na rua, por exemplo, quer seja caminhadas, ou o que for, mas pronto, na rua, ao ar livre, quais é que consideras ser aqui as maiores vantagens? A maior vantagem é esta conexão com o mundo exterior, e portanto aqui a nível de saúde mental é bastante bom, ok? Porque saímos de casa, apanhamos sol, vitamina D, como já estamos a falar no outro episódio, que é fundamental, e portanto saímos de casa, aproveitamos um pouco o dia,
e desfrutamos aqui da natureza acima de tudo e, portanto, a nível mental é bastante bom. Eu diria que essa acaba por ser aqui a grande vantagem em treinar na rua. Depois existe só aqui a desvantagem, que é o material, não é? A pessoa vai requerer aqui de um plano mais estruturado, e que é muito importante haver aqui uma progressão, ok? Portanto, o treino tem que se tornar cada vez mais desafiante e, portanto, com esta situação acaba por ser mais difícil o treinar na rua, mas acima de tudo é essa a grande vantagem, é o treinar ao ar livre, e a desvantagem acaba por ser aqui a intensidade, que não o temos. Ainda colocaria a desvantagem também do clima, não é? Porque, ou seja, vai ser um bocado... Vai Exato. interferir Eu só estava a pensar agora no verão top. No verão é incrível. No inverno se calhar já ficamos um bocado mais condicionados. Exato. Por um lado dá para fazermos em qualquer lugar, não é? Dá para treinarmos em qualquer lugar, mas por outro, fica sempre influenciado por isso. Exato. Ok, então quais é que achas que são os fatores que devemos ter em consideração para escolher o melhor tipo de treino para nós, ou onde treinar? Qual é que é o melhor sítio para nós? Ok, existem aqui algumas coisas que nós avaliamos logo numa primeira consulta. Primeiro de tudo é os gostos da pessoa, não é? Portanto, o que é que ela prefere, não é? A nível de gostos, não é? Depois, a nível de a disponibilidade de tempo. Quanto tempo é que ela tem, ok? Depois, se encaixa ou não na rotina desta pessoa, ok? Porque são coisas que nós fazemos dentro do nosso programa. Portanto, não vai muito para além de, olha, se chegar só e passar o plano de treino e a pessoa depois que se amanhe. Não, porque aquilo que nós vemos é que as mulheres que vêm até nós não têm consistência no treino. Porquê? Porque não colocam estas 4, e eu já vou dizer qual é que é a número 4, não colocam estas 4 opções em cima da mesa. E, portanto, não veem o que é que encaixa melhor. E acima de tudo é isso, e este quarto ponto, que é a experiência que ela tem, não é? Obviamente que há uma pessoa muito mais experiente, se calhar já vai necessitar de um ginásio. Bem, mas temos que avaliar, não é? Quais é que são os gostos dela, qual é que é a disponibilidade de tempo que esta pessoa tem, encaixa ou não na rotina desta pessoa, porque o objetivo que nós fazemos exatamente nos nossos programas não é a rotina da pessoa, não é a vida da pessoa mudar para encaixar isto, mas sim o contrário, é nós encontrarmos, nós enquanto profissionais, e tu também fazes isso em termos de nutrição, e a Ana também faz esse apoio também a nível emocional, que é nós encontrarmos aqui estas rotinas que sejam adaptadas à pessoa. E é isso é que chama a verdadeira personalização, e não o contrário. Não é a pessoa agora decide mudar totalmente para encaixar, porque não vai ser sustentável. E, portanto, estes quatro pontos são aquilo que nós nos regemos para conseguir indicar o que é o melhor para aquela pessoa em si. Porque aí está, o melhor para mim não é o melhor para ti. Exato. Vai sempre depender. E estes 4 fatores são muito importantes. Sem dúvida. Não, é isso. Eu acho que é muito importante dedicarmos esse tempo a perceber qual é que é o melhor para cada pessoa. Não é? Por exemplo, uma mãe que tenha 3 filhos, tem um trabalho que termina às 6 da tarde. Se calhar pedir-lhe e depois tem que se deslocar 30 minutos para o ginásio. Se calhar o ideal para ela pode ser treinar em casa, não é? Mas para uma pessoa que anda com a motivação muito em baixo, que tem mais tempo disponível, tem o ginásio perto de casa, se calhar até é bom ela sair e ir para o ginásio. Portanto, é sempre bom entendermos o que é que funciona melhor com cada pessoa para que, lá está, também consigam manter por mais tempo. Exatamente, consigam manter esta consistência acima de tudo, não é? Porque é aquilo que nós vemos, que esta consistência levada aqui ao longo de meses e de anos é que gera os verdadeiros resultados, não é? E não aquele fogo rápido de agora faço tudo, não sei o quê, mas não é algo que não é sustentável para mim, porque não encaixa na minha rotina, porque eu não gosto assim tanto, e portanto depois a chama vai descendo e a consistência vai-se perdendo. Se a consistência se perde, a pessoa não vê resultados. Exato. E fizeste ou seja, essa intervenção foi boa também porque é importante deixarmos claro quais é que são os fatores importantes para terem resultados, não é? Um deles é sem dúvida a consistência, não é? E depois ainda existem outros fatores que são muito importantes, não é? Como a progressão, quer seja em casa, na rua, no sim, ginásio. ter esta progressão. Portanto, o que é importante, e eu acho que não referi isto, que é o que é importante no treino de força, e quando estamos aqui a falar de intensidade,
é ver aqui uma progressão, não é? Portanto, aquilo que em inglês chama que é um progressive overload, portanto, uma sobrecarga progressiva. O treino tem que se ir tornando cada vez mais desafiante, cada vez mais difícil. E, portanto, se eu esta semana fiz com 10 quilos, eu para a semana seguinte o mesmo exercício eu tenho que fazer com 11 quilos, por exemplo. Não tem que ser assim linear, mas posso, por exemplo, fazer mais uma repetição, posso aumentar a cadência, posso ir melhorando, mas o que importa é que seja progressivo e que haja esta progressão. É claro que, por exemplo, há situações onde é mais fácil fazer esta progressão e outras que não é tanto. Daí a importância de ajustar e adaptar sempre a cada pessoa. Sem dúvida. Portanto, a progressão, a consistência, que outros fatores é que achas que são importantes para os resultados virem mesmo? Acima de tudo, eu acho que esses dois são fundamentais. O gosto, não é? Da pessoa escolher algo, mas isso está depois internamente ligada à consistência, porque se a pessoa gostar de fazer aquilo vai gerar esta consistência. E é isso, e a intensidade, acima de tudo. Pronto, e quais são os fatores que tu consideras aqui importantes a ter em consideração para uma pessoa ter mesmo os resultados que quer, independentemente de onde treina? O que é importante? Ok. Estes dois que nós falámos, portanto, aqui a consistência e a progressão, portanto, a consistência da pessoa fazer isto várias vezes, a progressão de ir aumentando a dificuldade, o acompanhamento, portanto, e ter exatamente o plano adaptado e estruturado para esta pessoa, para o objetivo dela, para as preferências, para os gostos, vai aumentar exatamente a consistência também, não é? E também aqui um ponto que é chave, que é fundamental para as pessoas que têm esta dificuldade em ter esta consistência, em que não conseguem encontrar aqui esta consistência, é o compromisso. Sem dúvida. E o facto de nós termos um compromisso externo, ter um compromisso para com outra pessoa, termos que prestar contas a alguém, aumenta logo a nossa consistência. E isto são pontos fundamentais que é um dos pilares dos nossos programas, que é o compromisso. Okay? Porque inicialmente, e é aquilo que acontece, e eu sou sincero e digo isto às pessoas, que é esta pessoa inicialmente ela não tem o compromisso próprio. Não tem o compromisso próprio, não é? Por mais que isto custe de ouvir, é a verdade. A pessoa não tem o compromisso próprio. Mas é exatamente isso que nós fazemos. Nós fazemos com que a pessoa, neste momento, tenha o compromisso para connosco, tenha que prestar contas a nós, ok? Uma vez que a pessoa, quando começar a fazer isto, vai fazer isto de forma regular, vai ajudar a criar o hábito e quando ela começar a enraizar este hábito, ela começa a ter este compromisso próprio. Porquê? Porque já tem o hábito também enraizado, então torna-se muito mais fácil. E, portanto, aqui este ponto 4 do compromisso é um dos pilares importantíssimos para que a pessoa consiga ter estes resultados reais e, acima de tudo, Beatriz, duradouros, não é? Que é aquilo que nós falamos, que é resultados reais e duradouros, não é? Porque não adianta nada a pessoa ter ali pequenos resultados, mas depois não consegue manter, pequenos resultados em pouco tempo, mas depois não consegue manter. Não faz sentido, não é? Portanto, é necessário haver aqui este compromisso externo e inicial para que a pessoa depois comece a ganhar este compromisso interno, porque ela cria este hábito de tempo suficiente para começar a ganhar este compromisso interno. Sem dúvida. Eu acho que esse fator, o compromisso, acaba por ser a base para os outros, não é? Porque, ou seja, a consistência vem do compromisso que tu também tens, não é? A progressão vem porque tu foste consistente devido ao compromisso que tu tens. Então acho que acaba por ser uma boa base para todos os outros fatores que também são importantes. É o pilar que une, não é? Sem dúvida. E portanto eu acho que é isto, eu acho que esta ideia que é a ideia que nós queremos passar, não é? De que não interessa propriamente aqui o lugar onde vão treinar, mas sim a frequência com que o fazem, não é? O terem uma estrutura, ser algo que é adaptado à rotina das pessoas. E portanto eu acho que isto aqui é muito mais importante do que pensar só, é só no ginásio que eu consigo ter os resultados. Ou em casa eu não consigo. Exato. Portanto, termos essa noção eu acho que é fundamental. Sem dúvida. Muito obrigado por estares desse lado, espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios e, portanto, a única coisa que eu te peço é, se de facto tu gostaste deste episódio, deixa uma review positiva e partilha com alguém, ajuda-nos a chegar a mais mulheres e ajudar mais mulheres a descomplicar aqui o mundo do fitness, a descomplicar a perda de peso. Muito obrigado por estares desse lado, até o próximo episódio.